Oi? Aqui tem uma célula? Viu, quem aqui é da igreja lá? Já vai na igreja, quem não vai? Quem é? Quem é daquela? Quem não é? Mas Quem já vai na igreja? Aqui. Ah, legal. Quem não vai na igreja? Tem alguém? Vocês. Bom, gente, meu nome é Wesley, todo mundo já decorou, né? Eu sou cristão, né? E eu tenho para contar para vocês uma experiência que eu tive há 3 anos, quase 3 anos atrás, foi no dia 15 de maio de 2013. Isso, vai fazer 3 anos, 2013. E nesse dia eu tive uma experiência que Deus me mostrou um pouco do mundo espiritual, me levou para alguns lugares, eu queria compartilhar com vocês. Na realidade, para a gente chegar nesse ponto, eu queria falar um pouco da minha história, né? Eu fui criado sempre em berço cristão, né? Em uma casa cristã, e eu sempre tive as informações do que é a verdade, sempre ouvi falar em pecado, sempre ouvi falar em arrependimento, né? E dado momento, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu saí aí para curtir um pouco, né? E acabei ficando por lá, né? Com 18, 19 anos, a gente tira a carta, tem várias coisas que a gente não pode fazer, começa a fazer. E no meio dessa aventura, eu conheci o álcool, conheci droga, e só zoeira. E até que chegou um belo dia nesse ano, em 2013, eu estava usando muita cocaína, bebendo demais e saindo, né, demais. E aí chegou um dia, né, e perto disso ainda, eu ainda frequentava uma igreja, né, eu ainda ia na igreja, mas ainda fazia as coisas erradas, não dava muita bola, não dava muita moral, né. E aí, nesse dia, foi no dia 15 de maio de 2013, eu estava no meu quarto, tinha usado bastante droga já, e aí eu tive uma experiência que mudou minha vida, né? Que eu lembro que era mais ou menos 11 horas da noite, né? E eu tinha o costume de chegar em casa, todo mundo já estava deitado, eu fechava a porta, trancava, às vezes não, muitas vezes, na maioria das vezes usava droga dentro de casa, no meu quarto. E nesse dia, umas 11 e pouco da noite, eu já tinha usado muita droga já. Eu fechei a porta do quarto assim, e eu só lembro disso. Eu lembro de um baque muito grande no meu peito. Fez um baque assim, eu senti como se eu estivesse muito longe, muito longe, muito longe. E aí veio uma voz na minha cabeça que era da minha própria voz falando assim: hoje foi seu dia, hoje você morreu. E essa voz ela veio muito forte em mim assim, eu senti algo muito sobrenatural, muito diferente de tudo, como se fosse uma pancada mesmo no peito, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Eu me senti muito distante, muito longe do meu próprio corpo. E nessa hora eu comecei a entender algumas coisas. Eu estava entendendo que eu realmente tinha morrido naquele dia, né? E nessa hora eu entrei em um estágio, um outro nível de consciência que eu acredito que hoje é o mundo espiritual, né? Que eu conseguia ver as coisas de uma forma diferente, com uma percepção muito maior, como se eu sentisse as coisas mais fáceis, como que essas coisas tivessem como se o sabor, a dor, as coisas fossem muito mais intensas, muito mais real. E eu comecei a entender o que estava acontecendo, que eu tinha morrido, né? E aí eu comecei a imaginar comigo, eu falei, nossa, isso é a morte, eu estava muito distante, ao mesmo tempo sem entender direito o que estava acontecendo. E aí eu pensei comigo mesmo. Eu falei, bom, mas pelo menos eu morri, né? Eu estava na igreja, eu estava fazendo as coisas certas, né? E aí nesse momento que eu comecei a pensar nisso, eu fui como se fosse transportado, mas não transportado, eu me senti como se eu estivesse em um lugar de muita paz, muito branco, muita tranquilidade, assim, e eu comecei a pensar comigo, falei, nossa, eu acredito que se eu estou nesse lugar de paz, de tranquilidade, né, eu vim pro céu, aliás, eu fazia parte da igreja, né, eu ia para a igreja e tal. Aí a minha própria voz me falou de novo, isso tudo sentindo, tá, gente? Não foi como num sonho,
você não percebe o que está acontecendo. Eu tinha total certeza do que estava acontecendo, e mais real do que isso que a gente vive hoje, aqui, do que eu estou falando com vocês hoje. E em um momento, eu comecei a lembrar das coisas que eu fazia. Eu comecei a lembrar, falei, nossa, mas isso, o que aconteceu comigo? Eu morri realmente, mas ainda bem, né? Porque eu sei o que acontece depois da morte, eu estou indo para o céu, esse lugar de paz é o céu, né? E aí eu comecei a pensar, minha própria consciência falando, é mesmo, né? Quem vai na igreja, né? Vai para o céu, tá? Eu comecei a lembrar das coisas que eu estava praticando. Eu comecei a lembrar da época que eu ia na igreja e, nossa, aceita Jesus Cristo e Deus é o máximo, vou fazer a obra para Ele, mas espera aí. Aí eu começava a me lembrar do que estava acontecendo comigo, que eu estava usando droga, que eu estava bebendo, que eu estava fumando. E nesse momento, eu senti como se eu, nesse lugar de paz, de muita tranquilidade, eu senti como se eu estivesse caindo, assim, ó, como se tivesse, como se esse sentimento de tranquilidade, de paz, de mansidão, assim, se fosse tirado de mim na hora. E na hora eu comecei a sentir uma sensação de como se eu tivesse com uma falta de ar, como se você prendesse a sua respiração por 1 minuto, assim. Mas muito mais forte, como se você prendesse a respiração e não aguentasse respirar, eu comecei a sentir essa aflição muito grande. Aí veio na minha cabeça, falando também, pra onde que vai as pessoas que fazem esse tipo de coisa? E aí eu comecei a cair num desfiladeiro de pedra dos 2 lados, eram rochas assim, elas eram quebradas, eu começava a dar pancada no canto das rochas e caindo assim, sem um fim naquele buraco. E aí eu começava a ver mãos, só mãos, com unha muito grande, assim, vermelho. E elas iam me dando pancada no rosto, no corpo. E eu sentia tudo como se fosse aqui agora, mais forte ainda. Eu sentia a dor daquilo. E toda hora uma voz gritava assim pra mim, ó, maldito, maldito. E eu caindo, eu começava a sentir muito cheiro de enxofre, coisa podre. Eu começava a ouvir assim, maldito, você nasceu pra ir pro inferno. Você não vai pro céu não, maldito. Eu comecei a sentir muita pancada. E nessa hora eu percebi, eu falei, meu Deus, não tem mais volta. E era uma sensação de tão agonia, como se eu sentisse que algum bicho muito grande ia me pegar, como se você visse, não sei se já passaram por isso, mas quando você assusta com um cachorro, assim, você fica com aquele pânico, com medo de um cachorro, alguma coisa, mas como se fosse vários soltos, assim. E toda hora eu pensava, eu falava, não tem mais volta, olha pra onde eu tô indo, eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei que eu tava até podia ir pro céu, mas pelas minhas atitudes eu tô indo pro inferno. E nesse momento também, quando eu caía, era tudo muito diferente do que a gente viu agora. Então não consigo falar pra você assim, ó, eu comecei a cair aqui, depois aconteceu isso, depois aquilo. Não, era tudo muito junto, assim, muito uniforme. E nesse momento que eu caí, eu vi uma mulher chegando perto de mim muito séria. Nenhuma das pessoas que eu vi, essa pessoa era uma mulher com forma humana, né? E essa mulher ela chegava perto de mim sem rir, sem nada, ela só me olhava muito sério, virava o rosto assim. E aí nesse momento ela pegou um facão curvo assim, ó, muito grande, e ela pegou e começou a enfiar na minha perna, na minha canela assim, ó. Ela começou a enfiar, começou a doer demais. Aí eu comecei a imaginar comigo mesmo, falei, nossa, vai doer demais. E no mesmo momento que eu começava a pensar nessa dor, né, isso que eu ia passar, eu começava a lembrar que isso não tinha fim. E eu já percebia isso, eu sabia que aquilo não tinha fim. É impressionante, era como se fosse um redemoinho, assim, como se eu fosse fazendo assim, ó. E não era algo que tinha algum momento bom, não tinha nenhum momento bom. Todo momento era muito fedor, muita agonia, muita dor e uma saudade. Eu começava, quando essa mulher ela chegou com esse facão, eu comecei a pedir misericórdia, eu comecei a lembrar das coisas que eu sabia de Deus, comecei a falar, Deus, por favor, não pode, isso não pode estar acontecendo, eu não morri, não aconteceu nada disso, eu vou ter uma chance. E nessa hora que a mulher estava começando a enfiar a faca assim na minha perna, eu começava a sentir muita dor, muita aflição, aí eu consegui sentir um pouco de paz de novo. E olha que engraçado, teve algumas vezes que aconteceu isso. Eu oscilava como se eu tivesse um lugar que fosse um lugar de paz, como o céu, e se eu tivesse um lugar de tormento, como o inferno. E nesse lugar, quando eu estava em um lugar de paz, que aconteceu algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes isso,
E foram várias coisas que aconteceram. E nesse lugar de paz eu sentia muita tranquilidade. Muita tranquilidade. E eu sempre, nesse lugar de paz, eu sempre escutava aquele hino assim, mas aquele que a ti escolheu. E esse hino sempre estava na minha mente. Sempre na minha mente. E quando eu estava nesse lugar de paz, eu lembrava da terra, lembrava das coisas que eu vivia aqui, mas eu não lembrava de como eu tinha morrido. Até que uma voz vinha na minha cabeça de novo e me lembrava. Falava, como que você morreu? Aí de novo eu despencava. E acontecia tudo isso. E olha que engraçado e como tem lógica com a Bíblia. Quando eu estava nesse lugar de tormento, eu lembrava do céu. Eu sabia que eu podia estar num lugar de calma, paz. E eu lembrava assim, eu sentia uma saudade e falava, nossa, eu tô com tanta saudade. E a todo momento essas sensações ficavam dentro do meu corpo. Quando eu estava nesse lugar. Esse fedor, essa dor, essa aflição e esse sentimento de saudade. Eu sentia que tinha alguma coisa faltando em mim. Eu sabia que era Deus, mas eu não entendia que era Deus. Não sei se vocês conseguem compreender. É meio complicado, mas é assim. E dentro de novo, na hora que eu estava nesse lugar de tormento, eu pedia muita misericórdia para Deus. E eu sei, irmãos, que era algo inexplicável. Era uma dor inexplicável. Era algo que nunca teria palavras para eu conseguir passar para vocês aquela sensação que eu tive. E depois que essas coisas aconteceram, né? Na realidade, o que aconteceu comigo aquela noite, eu tive um princípio de overdose, né? Minha pressão chegou, se eu não me engano, o médico falou que foi 27/14. Pra você ter uma noção, a pressão normal do ser humano é 13/8, 14/8. A minha chegou 27/14. E eu fui levado pro hospital de Itupeva, o resgate foi em casa, né? Me levou para lá. E os médicos falaram para mim, depois de muito tempo, passou muito tempo, eu oscilando entre o mundo espiritual e o natural. Eu vi algumas coisas no hospital de Itupeva, né? Médicos sendo usados pelo diabo para tirar vidas. Teve um momento que eu estava na maca, mas eu não sabia que eu estava vivo, tá? Eu fui saber depois. Teve um momento que eu estava na maca que eu achava que eu estava em um lugar de tormento. De tormento ainda. Que o médico ele chegava para mim com uma seringa e ele queria me dar uma injeção, mas eu via como se fosse um fantoche mexendo ele. E ele mexia em mim e falava, vou te dar uma injeçãozinha para você sarar. Vou te dar uma injeçãozinha. Só que ele olhava com uma cara de muito ódio. E quando ele relava em mim, assim, isso aconteceu depois que eu fui perguntar pra minha mãe, que a minha mãe estava nesse momento lá, ela falou que aconteceu isso no mundo real. Ele chegava e relava na minha mão assim, ó, começava a tremer meu corpo inteiro. A minha pressão subia, eu ouvia o batimento cardíaco no aparelho, fazendo tum, 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 e ele querendo tirar minha vida por uma injeção. E aí eu comecei a pedir misericórdia de Deus, mas não tinha consciência que eu estava me recuperando, né? Eu tinha acordado, estava me recuperando e tal. E eu consegui ver muito isso. E nessa mesma noite que aconteceu isso no hospital de Itupeva, esse médico querendo ser usado pelo diabo, e querendo não, ele estava sendo, né? E teve uma pessoa, um homem que chegou do meu lado da maca, e eu estava numa maca aqui, ele chegou do lado, e esse homem morreu aquela noite. No mundo real, fiquei sabendo depois. E esses médicos que iam tratar esse homem, eu enfiava alguma coisa nele assim, com muita raiva. E na realidade, aquele senhor lá, ele faleceu naquele dia do meu lado, na realidade. E o que eu via era o mundo espiritual acontecendo naquele momento. Todos os médicos com muito ódio, muita raiva tratando aquele senhor, né? Provavelmente sem uma cobertura espiritual, como eu estava no momento também. Então, eu tive muito essas oscilações entre o mundo natural e o mundo espiritual. E quando eu comecei a me dar conta que eu estava ficando bem, foi um momento que eu estava... Mas isso foram muitas horas, foram cerca de 5 horas, mais de 5 horas, porque eu saí do hospital às 6:30 da manhã, então foram umas 6 horas, 7 horas nessa experiência. E nesse momento que eu estava nessa máquina, eu estava numa máquina como se fosse de emergência, e eles queriam me transferir, só que eu não sabia ainda o que estava acontecendo. E eu tinha como se fosse uma luz, assim, essa porta aberta e uma luz em cima. E tinha uma sala que 2 dos médicos que cuidaram de mim lá, que eles estavam dentro dessa sala, só que era uma sala muito escura e ficava voando os insetos, assim, muito fedor vindo daquela sala, como se eu conseguisse sentir uma carniça vindo daquela sala.
E na hora que eu fui sair dessa sala de observação e entrar para essa sala, eu comecei a pedir misericórdia para Deus, porque os médicos falavam assim, não, vem para cá, vem para cá. E essa luz, eu acabei não falando, eu acredito, essa luz ela estava acesa em cima, como se fosse num corredor, essa porta aberta, só que essa luz ela não entrava nessa porta. Dentro daquela sala era muita escuridão, eu conseguia só ver o vulto deles, assim, os bichos voando e muito fedor. E por fim das contas, quando eu fui ser transferido ali da sala que eu estava de emergência para a sala de observação, que eles chamam lá, eu fui retirado da sala e todo mundo me chamando para lá, e eu senti uma guerra muito espiritual e meu corpo tremia inteiro, eu pedindo misericórdia para Deus. Aí eles, não, traz ele pra cá que a gente vai cuidar dele, traz ele pra cá que a gente vai cuidar dele. Aí chegou um homem muito imponente nessa hora, mas eu não consegui ver o rosto nem nada, eu só escutei a voz. Aí, quando eu estava quase entrando nessa sala, um homem chegou para mim e falou, não, leva ele para a sala de observação. E todos os médicos que estavam do lado, eles estavam de cabeça erguida, assim. Aí na hora que essa voz falou, eles abaixaram a cabeça, não falaram mais um A. Ficaram todos quietos e me levaram para a sala de observação. Eita! E aí nesse momento, a partir da hora que eu estava na sala de observação, que eu fui começar a retomar a minha consciência, começar a lembrar entre aspas, que eu não lembro ainda, eu lembro dessa parte espiritual, mas começar a tomar consciência do que tinha acontecido comigo, né? Então tudo isso aconteceu em um período de 6, 7 horas e foi uma experiência para mim muito valiosa, porque realmente eu não sabia a importância do que é servir a Deus, né? Do que é a gente estar na igreja, do que é fazer a obra de Deus, do que é, sobretudo, a nossa eternidade, né? Eu acho que é o que mais valeu dessa experiência toda. Tem vários detalhes, depois se vocês quiserem eu converso com vocês, para vocês saberem mais detalhes, mas isso é muito importante, porque a partir daquele momento eu mudei de vida de verdade. Eu não sabia o que era ser cristão de verdade. E às vezes eu cometi alguns errinhos que hoje para mim é um erro tão enorme. Naquela época para mim era um erro tão baixo. Mas eu sei qual que vai ser a consequência desse errinho que para mim era pequeno, né? E era isso que eu queria passar para vocês pegarem essa experiência trágica, né? Essa experiência que ninguém precisa passar. Mas que às vezes a gente escolhe passar. Infelizmente, por engano, por ilusão do mundo, por diversão, por prazeres momentâneos, a gente às vezes acaba estragando nossa vida toda, né? Como a gente sabe de tantas histórias de gente que morreu tão cedo, né? Podia ter tido uma oportunidade que poderia ser usada por Deus. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. E eu sempre peço para o Espírito Santo visitar vocês, quem escuta isso. Porque é meio complicado, às vezes, de entender de fora, né? É meio complicado de tentar montar uma ideia e falar o que será que o Wesley está querendo dizer com isso? Como que será que foi a sensação dele? Mas eu acredito que em inúmeras vezes que eu tive que falar isso, eu também pedi para o Espírito Santo tocar nas pessoas que precisam ser tocadas nesse sentido. Porque tem pessoas que, às vezes, irmãos, infelizmente tem pessoas que precisam passar pela dor. Às vezes não, na verdade. Então, eu peço para o Espírito Santo e pedir a ajuda de vocês também. Peço ao Espírito Santo, falo, Espírito Santo, me revela um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre com que eu estou lidando, né? Para a gente conseguir fazer a obra de Deus com mais amor, para a gente conseguir servir a Deus com mais amor, né? Eu entendo que todas as coisas que a gente faz nunca vai ser demais do que Jesus Cristo fez por a gente. Nunca, nada. Então, vocês fiquem com isso no coração e que a coisa é séria, gente. A coisa é séria, não é brincadeira. Não é brincadeira. Amém? Amém. Deu para entender? Amém. Amém. Ah, Jesus é demais. Galerinha de Tupéva, e aí, tudo bom com vocês? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, porque é nóis. E, por favor, tá vendo esses 4 coisas aqui? Assista os próximos vídeos. Clique antes do vídeo acabar, o vídeo tá acabando, ó, 5, 4, 3, 2, 1.